Convidamos a todos neste momento a irmos aos poucos, nos desligando das nossas preocupações, procurando encontrar em nosso coração esse Mestre amoroso, bondoso, que está sempre ao nosso lado. Ele nunca nos abandona. Então que nesse momento possamos nos ligar à espiritualidade superior. Convidamos os irmãos encarnados, desencarnados, onde quer que possamos nos encontrar, que possamos estar conectados neste momento, elevando o nosso pensamento através da concentração, vibrando, buscando estas energias amorosas que nos reabastecem, nos refazem e nos impulsionam cada vez mais para que possamos alcançar os nossos objetivos, os nossos projetos e tudo aquilo que deixamos escrito lá em cima, antes de retornarmos para cá. Então vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, esquecendo essas responsabilidades materiais, buscando vibrar na fé, nas causas divinas, no amor do Mestre Jesus. Querido Mestre, que a Tua assistência nos acolha em Teu amor e em Tua paz. Pedimos neste momento a presença amiga dos benfeitores celestes, a assistência e ajuda do nosso mentor espiritual, como também os demais mensageiros desta corrente, que possam nos envolver, nos trazendo o alento necessário, retirando os miasmas e alguma sugestão negativa de irmãos que procuram a luz ou que estejam em locais que não sejam permitidos por Deus nosso Pai, que possam ser recolhidos, amparados neste amor divino. E assim nos sentindo envolvidos neste momento de paz, nós te rogamos, Senhor, por todos os que estão vinculados a esta corrente de oração, que todos possam receber essas energias de paz e de harmonia. E assim nós vibremos por todos os nossos irmãos necessitados, aqueles que se encontram nos hospitais e por todos os familiares que se encontram muitas vezes desesperados, desesperançados, que a Tua luz amorosa possa envolvê-los, trazendo o conforto, o carinho e a esperança. Vibremos por todas as instituições de caridade e por todos os nossos irmãos que neste momento sofrem a dor das separações, da solidão, que possam ser amparados, atendidos e confortados. Nós te pedimos, Senhor, por todos os irmãos abandonados que vivem nas ruas, sem um lar, sem alimento, que eles possam ser visitados por Teus anjos, recebendo a coragem e tudo aquilo que eles necessitam. Te rogamos também, Senhor, por toda a humanidade, por todos os povos, por todos os países, principalmente por aqueles que passam pela dificuldade da guerra material e espiritual. Te pedimos, Jesus, por todos aqueles locais no nosso planeta, onde as pessoas se encontram em campos de refugiados, em abrigos temporários, expulsos dos seus lares. Que a luz divina envolva todos os nossos irmãos na paz e no Teu amor. Te pedimos também por todas as casas de oração e por todas as religiões sobre o planeta. Pedimos pelo nosso país, pelos governos, pelos governados, por todos os nossos irmãos que têm a difícil e importante tarefa de instituírem as leis. Que a luz e assistência do nosso bondoso anjo Ismael também envolva o nosso solo brasileiro. Te pedimos por todos os nomes que trazemos em nossos corações, que trazemos em nossa mente, que os mensageiros da luz possam levar a cura, a assistência, em favor de cada um deles. Pedimos também, Senhor,
por todos os espíritos que nos acompanham, nossos irmãos, muitos que se consideram ainda nossos inimigos, esses que já partiram para a verdadeira vida, que possam receber o esclarecimento, o recolhimento nas colônias de regeneração. Pedimos pela fluidificação das águas, pela magnetização das roupas, que o nosso querido Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe de benfeitores de cura, possam colocar o remédio necessário à cura mental, física e espiritual que cada um de nós necessita. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. O momento religioso que nós estamos vivendo hoje é da maior importância, porém também nos traz uma grande preocupação. Por quê? Ora, gente, as igrejas nunca estiveram tão abarrotadas de gente como atualmente. Nunca se falou tanto em Jesus, nunca se falou tanto em Deus. Mas o que está acontecendo na realidade é que algumas religiões estão incentivando a ida dos seus fiéis aos templos, prometendo situações que podem não se realizar e trazer decepção.
Ora, muitas dessas pessoas estão sendo levadas ali em busca de algo que possa, num estalar de dedos, resolverem os seus problemas. E nós sabemos que não é assim. Ora, talvez fosse o caso deles incentivarem sim as pessoas a buscarem desenvolver o seu próprio potencial espiritual, para que com sua própria luta, com seu próprio esforço, com suas próprias conquistas, conseguisse sim afastar as situações que chamam-se de negativa na vida e, consequentemente, se verem prontos para prosseguir na luta diária. Então busca-se muito o milagre. Mas o que é milagre, afinal de contas? Bom, milagre, por definição, é tudo aquilo para o que a gente não tem explicação. Mas a palavra milagre vem do latim mirare, que quer dizer admirável. Então, tudo que nós podemos entender no entendimento da palavra em si é que milagre significa alguma coisa admirável, mas não sobrenatural. Mas o sobrenatural, então, foi sendo colocado pelas religiões no sentido de causar uma impressão, de causar uma emoção maior naqueles que o seguiam. E hoje isso está sendo prometido pelas religiões como uma forma de incentivar as pessoas, torno a dizer, a buscar a igreja. Gente, o Espiritismo não adota o milagre como algo sobrenatural. O próprio livro chamado Gênesis, o 5º livro da codificação espírita, na sua 2ª parte, explica os milagres que constam nos evangelhos. Então vai se dizer, quer dizer que explicando o milagre deixa de ser milagre. Então Jesus não fez nenhum milagre? O Espiritismo explica que Jesus, na realidade, deu livre expansão à sua condição de amar, à sua grande condição de amar, mas não quis em hipótese alguma mostrar o sobrenatural. Ora, gente, Jesus fazia questão absoluta, como sempre fez, de seguir as leis universais. A partir do ponto em que um milagre se estabelece, seria então ir contra a lei universal. Seria, de certa forma, contrariar aquilo que o próprio Pai Celestial estabeleceu como princípio de vida. Então, nós, dentro do Espiritismo, adotamos sim o milagre, mas como situações que possam nos levar a conquistas admiráveis. A simples renovação do nosso interior, saindo de uma situação de erros para uma situação de valores, é um milagre. A simples condição que nos impulsiona a prosseguir sem esmorecer, buscando desenvolver o nosso próprio potencial para que possamos fazer o nosso próprio milagre, isso sim já é uma situação admirável. Então, minha gente, façamos sim o nosso milagre, não esperando que caiam do céu aquilo que possa melhorar a nossa vida, mas lutar para que através de conquistas possamos melhorá-la sim, mas de uma forma muito mais gratificante, estabelecendo o milagre de dentro para fora. Quem está ao nosso lado? Nesta vida de tantos afazeres, tão corrida, que nos obriga a sermos multifuncionais, paramos para pensar que existe vida além da nossa? Parece uma afirmação óbvia, desnecessária, mas observemos com um pouco mais de cuidado. Costumamos ter tempo para os outros? Para os que não são tão próximos? Para os colegas? Para aqueles que fazem parte do nosso dia a dia de uma forma indireta? Quem são esses? São aqueles com os quais cruzamos vez ou outra, companheiros de trabalho com quem trocamos breves palavras, serviçais, funcionários, colegas. São esses rostos quase anônimos que passam por nós vez ou outra, quase invisíveis. Quem são eles? De onde vêm? O que precisam? Que vida têm? Que histórias trazem? Será que precisam de ajuda? Pois é, não temos como saber, pois na maioria das vezes não temos tempo, não damos atenção, não nos importamos. Mas e se pudéssemos fazer algo importante por uma dessas pessoas? Se pudermos ser úteis de uma forma que nem imaginamos? Nunca saberemos se não nos aproximarmos. Observemos. Eles nos dão sinais. Às vezes pedem ajuda sem pedir. Às vezes
precisamos dar um passo deixando a timidez de lado e perguntar: você está bem? Quer conversar? Ou, sabendo que aquela pessoa está passando por uma fase difícil, entregar-lhe um singelo presente, uma mensagem, um livro, um CD. Pronto. Por vezes, era tudo o que ela precisava. E foi nossa sensibilidade que percebeu. Porém, só conseguimos captar esse tipo de necessidade, essas nuances dos sentimentos dos outros, se estivermos atentos, se nos importarmos. Se estamos sufocados em nosso mundo, preocupados apenas em resolver os nossos problemas, achando que eles são os únicos e os mais graves da face da Terra, ficará muito difícil enxergarmos essas vidas ao nosso lado. E elas se tornam praticamente invisíveis. Contudo, quando começamos a perceber o outro, a nos interessar pela sua vida, algo surpreendente acontece. Algo só é explicável pelas linhas sublimes da lei do amor. Nossas dores, nossas preocupações passam a pesar menos. Por vezes, as respostas que precisávamos chegam através de caminhos que não imaginávamos. As lágrimas que enxugamos ali também são enxugadas aqui. Tornamo-nos úteis. Não que nossa vida não tenha nobre utilidade no universo, mas nesses momentos ela ganha um brilho a mais, como mãos do Criador atuando na Terra. Dessa forma, percebamos melhor quem está ao nosso lado. Quem precisa de colo, de umas breves palavras. Quem precisa falar um pouco. Quem necessita de alguém gentil. Existem pessoas que são tão maltratadas em suas vidas, em seus ambientes de trabalho, em suas famílias, que tudo o que necessitam é um pouco de gentileza, atenção. Precisam saber que o mundo não está contra elas. Sejamos uma mensagem de benevolência. Quanta honra poder ser porta-voz da bondade num mundo que ainda está aprendendo a trabalhar junto, a trabalhar em cooperação. Sejamos aqueles que nos importamos. A pressão do mundo não é mais forte do que nós. Somos donos de nosso destino e da nossa vontade. O mundo muda, o mundo acaba. Nós, porém, assim como o amor, permanecemos. Nessa semana, vamos refletir sobre o estudo do livro Jesus e o Evangelho, escrito pelo médium Divaldo Franco, ditado pelo espírito da Joana de Ângeles. Começa esse estudo dizendo: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está escrito em Mateus 5:9. Está se falando da paz que deve acompanhar a nossa meta existencial, como ser pensante que nós somos e que lutamos em contínuas tentativas de adquirirmos o nosso melhoramento. Por quê? Porque a paz é o nosso tesouro interno que nós temos, que não pode ser afetado a desaparecer. E a paciência da paz é a expressão nossa. E essa paciência é uma conquista individual, é de cada um que precisa do nosso esforço interno, Para isso, nós precisamos de um processo de autoiluminação. Nós nos iluminarmos internamente e nós nos conhecermos melhor internamente. E essa paciência se transforma em caridade quando direcionada, essa paciência, quando direcionada aos que sofrem, ajudando eles na benignidade, na bondade e na resignação. É uma aceitação ativa, não é uma aceitação parada, que não faz parte da nossa interferência.
Não nesse sentido. Alguns irmãos da nossa caminhada existencial encontram tão doentes espiritualmente e tão descrentes da caridade que ficam agressivos, né, diante do que nós fazemos com a nossa paciência. Então fica tão difícil de ajudar essas pessoas, mas com a paciência e perseverança, tudo acontece. Então, esses irmãos ainda eles podem ser auxiliados se utilizarmos a nossa amorosidade, a nossa paciência. E outros, às vezes, ficam tão encolerizados, né? Esses irmãos tão raivosos, que também nós temos que ter a capacidade de usar a arte da paciência, vencendo essa barreira, né, da agressividade com a nossa bondade e com a nossa compaixão. Às vezes isso acontece dentro da nossa própria família. Vamos ver, né? Às vezes um relacionamento de conflito entre os filhos, entre companheiros, nós temos que estar sempre atentos. Então tentemos nesse momento, nesse caso, vamos tentar seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus. Por quê? Porque o nosso Mestre, ele é capaz de amar, que ele nos ensinou, né? Servir, esperar, ensinar e pacientemente o Mestre Jesus pede ao Pai por todos aqueles que estão na falta de compreensão. Para isso temos que ter essa paciência. Então a proposta de Jesus é nos fazer entender, compreender que são os espíritos pacientes que irão conseguir enriquecer essas criaturas em dificuldades, que pode ser nossos filhos, pode ser um vizinho, pode ser com quem nós convivemos no trabalho. Por quê? Todas essas pessoas são passíveis de melhoramento. Então, durante a semana, vamos observar a nossa paciência e vamos dizendo sempre fé e equilíbrio em todas as direções.